Irmãos, eu confesso que eu ia pregar sobre Pedro à noite. Mas, devido a algumas questões e um direcionamento do Espírito Santo, eu vou trabalhar pela manhã, do que eu falei pela manhã, à noite. E algumas coisas que eu não pude falar, eu quero trabalhar aqui com a igreja à noite também. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1. João 1, 43 a 51. Se você já ouviu, Deus vai ministrar de um jeito diferente no seu coração, eu tenho certeza disso. E algumas coisas é bom a gente ouvir novamente. João capítulo 1, estamos numa série de ministrações, e semana passada falamos sobre Mateus, os escolhidos de Jesus, né? Jesus e os escolhidos. E hoje falamos sobre Natanael, e vamos trabalhar um pouquinho essa temática aqui. O texto vai dizer assim para nós, eu estou na NVT. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aqueles sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Irmãos, o Evangelho de Jesus, escrito por João, ele nos traz uma perspectiva do novo Gênesis. Nós olhamos para Gênesis, o livro que Moisés escreveu, ele começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela. E depois você vai para o livro de João, que faz parte desse bloco, né, dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos semelhantes, sinóticos. Eles vão se entrosando na cronologia, na vida de Jesus, o seu desenvolvimento, batismo, ensinos, parábolas, crucificação, a morte e a ressurreição. Mas João, ele vai trazer essa visão do que chamamos do novo Gênesis. Ele vai dizer no seu capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele vai começar a desenvolver palavras, direcionamentos, mostrando que no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo João vai escrever e relatar, mostrando que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito Santo de Deus. O mesmo João vai relatar a conversão de Nicodemos no capítulo 3. No capítulo 4 ele vai relatar a conversão da mulher samaritana. E assim você vai vendo a cura no capítulo 5. Você vai vendo no capítulo 6 falando sobre o pão da vida. E você vai desenvolvendo um entrelaçamento com o livro de João. O livro de João é riquíssimo. Muitas pessoas, ao evangelizarem, elas imprimiam o livro de João, o Evangelho de João, e elas entregavam isso. Quando eu era criança, eu tinha em casa, meu pai conseguia esses livros, e era só o Evangelho de João. E as pessoas recebiam, liam, e João vai destacar o eu sou de Jesus.
Você não vai ver isso em outros evangelhos. Ele vai destacar: eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando ele fala que ele é a ressurreição, ele revelava ser a ressurreição, como ele ressuscita Lázaro no capítulo 11 do mesmo João. E assim, irmãos, nós começamos a ver que Deus, ele vai falar quem ele é, o Cristo vai dizer quem ele é e quem o Pai é, e ele vai revelar ações, não somente dizendo o que era, o que é, mas dizendo assim: eu sou e eu também faço. É o livro de João, é um bom livro para você ler, o Evangelho maravilhoso. Mas, irmãos, quando a gente começa a meditar e olhar um pouquinho para a história, nós vamos ver, e até os relatos bíblicos, o João é o único que vai usar o nome Natanael. Os outros dois evangelhos, eles vão usar o nome Bartolomeu. Bartolomeu vai significar filho de Tomai, ou filho de Talmai. E Bar é filho. Tomai tem essa sequência do nome. E quando nós começamos a perceber isso, nós olhamos para o João e vemos algo lindo na sua vida e na sua história e na sua escrita. Porque o nome de Natanael, João vai escrever, significa presente de Deus. Eu não sei você, mas quando as minhas filhas nasceram, eu olhei para a Duda, depois olhei para ela e falei assim: meu Deus, são presentes de Deus. Jonas deve ter vivido isso recentemente, né, Jonas? Meu Deus, isso é um presentinho do Senhor. E outros vão poder declarar isso aqui em breve. Amém? E é rico isso, por quê? Porque a ideia é Natanael, presente de Deus. E aí, por que eu entendo que isso é tão maravilhoso para nós? Porque o Pai, irmãos, ele oferta ao Filho como um presente para as nossas vidas. Ele entregou como um presente para nós. Alguns recebem esse presente de bom agrado. Alguns querem andar com esse presente e revelar o amor desse presente chamado Jesus de Nazaré, desse tesouro. Mas outros desprezam, outros que até sabem que Ele é o caminho, a verdade e a vida, dizem assim: eu não quero andar por esse caminho. Eu contei, semana passada, quando evangelizei o vendedor de milho, o Vitor, lá na praia. Ele disse para mim assim: pastor, eu sei que Jesus é a verdade, pastor, eu sei que a igreja é a família, mas pastor, eu não consigo ficar na igreja porque eu peco, porque eu gosto de ouvir músicas impróprias, eu gosto de fazer algumas coisas, isso me consome, isso vai me deteriorando, isso vai acabando comigo. Eu falei assim: mas se você convidar Jesus para entrar na sua vida, Ele vai mudar os teus olhos, Ele vai transformar teus ouvidos, Ele vai mudar a tua língua, Ele vai arrancar teu coração de pedra, vai colocar um coração de carne, Ele vai mudar o que você pensa, o que você sente, vai mudar as tuas atitudes. E ele falou: então eu quero. Algo lindo, algo maravilhoso, mostra isso para nós. E a história, irmãos, é assim. Quantas pessoas Jesus chegou, tocou, transformou, mudou realidades, e as pessoas falavam de outro jeito. Eu vou falar isso daqui a pouquinho sobre a vida, não só de Natanael, mas de outros personagens. E a grande pergunta é: o que é que nós podemos aprender com o chamado de Natanael? O que é que a gente consegue desenvolver na nossa vida, a prática, como diz Mateus 7, lá no finalzinho: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, é o prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas o insensato construiu a sua casa sobre a areia. Ambas casas receberam os ventos e as chuvas. Mas a casa sobre a rocha, por ter sido a construção prudente, essa casa não foi destruída, mas a casa sobre a areia foi. Eu quero pensar com você, em primeiro lugar, eu olho para a vida de Natanael, eu vejo o chamado de Jesus sobre a vida dele. O impacto do encontro com Jesus é medido pela urgência do nosso anúncio. Eu queria que você falasse isso comigo, como crente. Diga assim: o impacto do encontro com Jesus é medido pela urgência do nosso anúncio. Se você ouve sobre Jesus, conhece Jesus, e você não transmite o Cristo às pessoas,
Você não está dando relevância, você não está dando a devida urgência a isso. Na verdade, você está postergando, você está desprezando o que Ele fez na sua própria vida. E aqui eu poderia perguntar, quem já teve encontro com o Senhor? Talvez todos que estão aqui, mas aquele que teve encontro, ficar em silêncio não é uma opção. Aquele que conhece e sabe de onde Jesus te tirou, ficar em silêncio não é opção. Aqueles que tiveram encontro com o restaurador, Deus transformou a sua vida, ficar sentado, olhando para o ontem, murmurando, dizendo assim: ai vida, ó céus, ninguém me vê, ninguém me olha, como que pode uma coisa dessa? Eu estou aqui na terra, parece que eu sou o maior dos infelizes na terra, eu sou o mais triste, eu sou mais aquele que ninguém investe. Você está olhando para você, e o nome disso é egoísmo, egocentrismo. Mas quando Cristo olhou para você, Ele não viu nada disso, Ele só te chamou pelo nome e te amou. Ele te escolheu. E é diante dessa verdade que nós precisamos ser despertados para compartilharmos o que Deus tem feito nas nossas vidas. Irmãos, tem gente que tem tamanha dificuldade de só dizer assim: deixa eu te contar o que Deus está fazendo na minha vida. É o que Ele está fazendo na sua vida. E o que é que Ele está fazendo na sua vida? Ah, pastor, não está fazendo nada. Só de você estar aqui respirando, Ele já está fazendo algo na sua vida. E se eu perguntasse aqui, irmãos, quantos testemunhos as vidas têm aqui? Se eu perguntasse aqui, o que Deus fez na sua vida essa semana? Tem livramentos que você nem sabe, nem percebeu, mas Deus te livrou. Tem pessoas que estavam preparadas para fazer uma maldade na sua vida. O chefe chegou e falou assim: a senha hoje vai ser a do Vinícius. Ele vai ver só. Aí Jesus está assim: não vai não. Não vai não, hoje não é não. Depois, agora não. Mas tem gente que está desempregado e talvez pense assim: quando que vai chegar a minha hora? Jesus está assim: eu estou com você, não vai faltar provisão, e eu vou abrir uma porta que ninguém poderá fechá-la. Diga glória a Deus. Eu creio nisso. É por isso que João, capítulo 1, 40 a 42, nos diz: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão, ele disse: encontramos o Messias. Olha só a sequência: alguém ouve e alguém já fala, isto é o Cristo. Então André levantou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, ou seja, Pedro. Irmãos, o primeiro que seguiu Jesus aqui foi Pedro, André. Era discípulo de João Batista. Jesus, ao levar André para casa, vai atrás do irmão, Simão, o Pedro, e leva até Jesus. No encontro com Jesus, Simão ouve, alguém falou, o André ouviu, e o mesmo André sai correndo e fala assim: eu tenho que ir lá buscar ele, eu tenho que falar com ele, eu não aguento, eu não consigo deixar de falar dele. E ele vai lá, e ele traz o Pedro. Quando o Pedro chega, diz assim: olha, tu és o Simão, o filho de João, mas a partir de agora eu mudo o teu nome. Você é Cefas, você é Pedro, é fragmento de pedra, você vai estar sobre essa rocha, eu vou usar a sua vida como instrumento, você vai ser um discípulo, e depois você vai ser um apóstolo, e você vai pregar às nações, você vai pregar aos povos, e vidas vão se converter. Sabe, irmãos, essa verdade aconteceu também porque alguém teve a responsabilidade de dizer: eu ouvi, mas eu também vou transmitir. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga assim comigo: eu ouço, mas eu também transmito. Nós não podemos deixar, irmãos, isso de lado. E foi aí, irmãos, que Jesus chama Felipe. E o Felipe encontra Natanael e diz: ei, Natanael, você não está sabendo? Nós encontramos o Mestre, o Messias, o prometido. Você percebe, irmãos, que nós temos os encontros, e Natanael vai, e aí Jesus olha para Natanael e fala assim: ô Natanael, assim, como é que o senhor me conhece? Eu te vi, debaixo daquela figueira. Isso mostra para nós que Jesus não só ouve, Jesus não só fala, mas Jesus também sabe aonde você está.
Ele conhece a sua história, Ele sabe exatamente o que você está pensando agora, Ele sabe dos teus traumas, Ele conhece você por dentro. Irmãos, é tão rico se relacionar com Jesus, porque você não precisa, muitas vezes, dizer assim, será que eu conto ou não conto? Ele já sabe, Ele só quer te ouvir. Isso é rico para nós, porque Jesus, ao ouvir, Ele pode dizer assim, então eu vou resolver. Ele pode dizer assim, espera um pouco, eu estarei com você todos os dias. Eu não sei como é que você recebe isso, mas ao mesmo tempo, em Atos 4:20, falando ainda desse anúncio, que deve ser uma emergência nas nossas bocas, nas nossas vidas, ele vai dizer, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro vai declarar isso, mostrando que, por mais que as pessoas tentem calá-lo, pare de falar, você não vai falar desse homem, esse homem não é bem-vindo aqui. Ele vai dizer, nós não podemos deixar. Você pode até tentar nos calar, mas a gente não vai deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu olho para a Bíblia e eu fico assim impressionado em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão presos. Esse texto mexe muito comigo, porque espancados, arrebentados a noite toda, talvez presos com os pés, ou seja, de cabeça para baixo, um lugar frio, um lugar úmido, com fome, totalmente arrebentados fisicamente, pele talvez caindo, alguma coisa, uma coisa mais terrível que a outra acontecendo. Esses homens talvez deviam ter ouvido assim, talvez, vocês não podem falar nada aqui, vocês têm que ficar quietos, sofram calado. Mas, irmãos, eu fico imaginando a cabeça de Paulo e a cabeça de Silas, olhando para a cara do um, o rosto do outro, e falando assim, ei, eles estão tentando nos calar, mas nós não vamos calar. Nós somos adoradores de dia, nós somos adoradores de tarde, nós somos adoradores na meia-noite, no lugar, no momento onde o império começa a agir. O povo de Deus não vai deixar de falar, o povo de Deus não vai deixar de adorar. No momento das trevas, no momento em que começam os trabalhos, é nesse horário, irmãos, que Deus começou a usar Paulo e Silas, diante daquela prisão. Deus começou a usar a boca daqueles homens, e naquela noite, naquele horário, as portas daquela prisão se abriram. Quando você adora de dia, quando você adora de noite, não importam as circunstâncias, sendo tudo bem ou tudo mal, Deus vai se revelar a você. Não deixe de cantar, não deixe de adorar. Comece a declarar isso pela fé. Por isso que Paulo vai escrever, crie, por isso falei. Irmãos, a fé tem que ter voz. Quem tem fé fala. Por quê? Porque a incredulidade te cala. O Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista, ele não creu no recado de Deus quando o anjo trouxe. Ele falou assim, é impossível isso. A mulher já é de idade, eu também sou. Como assim? E ele estava orando por isso. E o anjo disse, porque você não creu, você vai ficar mudo. Então, quando eu não creio, quando eu sou incrédulo, eu engulo a língua, eu não consigo declarar, eu não consigo ver expectativa, eu não consigo ver esperança, eu não consigo enxergar nada disso. Mas a palavra de Deus diz que quando você ouve a minha palavra, quando você abre os ouvidos, quando você começa a meditar nessa lei, a fé começa a crescer dentro do teu coração. Sabe, irmãos, eu olho para isso e eu percebo que o Cristo, ao chegar aqui, também em João 4, com a mulher samaritana, havia uma emergência no coração dela, um desespero. A história mostra para nós, em João 4, de que a mulher samaritana vai ali ao poço de Jacó, em Sicar, em Samaria, meio-dia. E meio-dia, irmãos, era o horário mais quente do dia, e não havia movimentações nesses ambientes, justamente por causa do horário. Então, mulheres não estavam ali naquele momento. Por algum motivo, irmãos, a mulher samaritana chega até o poço de Jacó. E estudiosos colocam que ela chegou até aquele poço por causa de vergonha. Porque aquela mulher já tinha tido 5 maridos, ela estava no 6º, e o que ela se relacionava não era o marido dela. Ela tinha recebido já 5 cartas de divórcio. Por alguns motivos, irmãos, não sabemos quais. Os homens disseram assim, olha, eu estou te dando essa carta de divórcio, vai embora. Ela já devia ser conhecida como aquela mulher que já casou uma, não deu certo. Chega na rua,
A segunda vez, meu Deus, essa mulher não dá certo com ninguém. Chega na quinta vez, meu Deus, essa mulher não consegue. E aí o que ela faz? Então vamos relacionar agora com um homem que não é meu. Então ela devia estar chegando ali no poço de Jacó, meio que escondida, para ninguém a ver. Quando ela chega no poço de Jacó, quem está lá? Jesus. Jesus não chega depois de você, Jesus chega antes. Preste atenção, Jesus não se atrasa. Nossa, está demorando tanto. Não, está no tempo certo. Se você receber antes, você pode morrer com isso ou idolatrar isso aí. No tempo certo vai chegar. Então aquela mulher está ali, pegando água. Mulher samaritana não se relaciona com o judeu, ou o judeu não se relaciona com o samaritano. Eles se odiavam. Os mesmos historiadores colocam que quando uma pessoa ia a algum endereço, que algum judeu, um samaritano chegando num endereço, que um samaritano pisou lá, eles lavavam os pés quando eles saíam de lá. Era uma coisa horrorosa. Mas quando essa mulher começa a conversar com Jesus, Jesus vai assim, você pode me dar um pouco d'água? Ela diz, como sendo tu judeu, pedes água a uma mulher samaritana? Ela não está aqui, irmãos, dizendo assim como uma pobre coitada, não, ela está sendo grosseira com Jesus. E quando Jesus ouve isso, ele fala, se você soubesse quem fala contigo, você impediria a água, e eu te daria a água da vida, iria brotar no teu coração, na tua vida, um manancial. E ela fala assim, como assim? Que água é essa? Por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó? E ele começa a dizer e reafirmando essa verdade. Irmãos, ela diz, não, eu quero essa água. E Jesus ministra na vida dela com essas palavras. Irmãos, os discípulos que chegaram com Jesus ali, eles saíram dali e foram para a cidade comprar comida. Quando a mulher samaritana ouviu tudo isso, eu estou falando da emergência de proclamarmos e anunciarmos a palavra de Deus. Quando ela ouviu esse tratar de Deus, quando Cristo entrou nela, quando Cristo ministrou nela, essa mulher diz Deus que ela saiu correndo para a cidade. E ela chega na cidade e ela fala assim, ei, o profeta está lá no poço de Jacó, ele leu a minha vida, ele conhece a minha história, ele colocou um manancial dentro de mim, eu preciso que vocês saiam daqui da cidade e que vocês possam correr lá no poço de Jacó. O texto diz que aquela multidão saiu da cidade e chegou até o poço de Jacó, irmãos. Irmãos, o texto diz que foi no mesmo dia, você lê João 4, no mesmo dia, igreja, não foi uma semana, não teve discipulado, não teve orientação de evangelismo, não teve nada disso. Sabe o que teve? Uma mulher tocada pelas águas do Espírito Santo de Deus. Essa mulher diz, todo mundo precisa conhecer esse nome, todo mundo tem que conhecer esse homem, todos precisam sair dessa cidade e chegarem até o poço de Jacó, porque aquele homem conhece o meu passado, ele conhece o meu presente, mas ele mudou o meu destino. Meus irmãos, essa mulher está voltando cheia de gente com ela, a imprópria, a chamada de prostituta, eu sei que ela não era, uma mulher considerada indigna. Essa mulher está voltando com uma multidão e falando assim, ei, ele está lá. Aí vem os discípulos, cheio de pão. Cuidado com pão, e doce também, e estão vindo, todo pesado, andando. Aí Jesus olha para eles, e aí? Jesus come comida, só está com fome. Só que quando eles chegaram, eles viram Jesus conversando com quem? Com a mulher samaritana. Aí eles olham, está conversando com ela. Então Jesus come um pouquinho. Irmãos, os discípulos foram para a cidade, não trouxeram uma alma, mas trouxeram comida. Sabe o que a gente está fazendo hoje como igreja? A gente está montando os nossos banquetes, e o povo de Deus come, irmãos, e com força, monta os banquetes, e diz assim, vamos comer. Mas tem gente que não consegue, irmãos, como os discípulos, chegarem num lugar e dizer assim, vamos à casa de Deus, porque lá tem resposta para a tua vida. Esses discípulos não trouxeram ninguém, igreja, ninguém. Mas uma mulher indigna, a samaritana, a estrangeira,
ela é tocada por Deus, ela fala assim, vocês não têm noção quem está no poço de Jacó. Pastor, como é que a gente evangeliza? É simples, igreja. Como é que a gente proclama essa verdade? É simples. O que você experimentou aqui hoje? Vida ou morte? Pode responder. Você respondeu tristeza ou alegria? Você experimentou aqui um bom abraço ou um desprezo? Você experimentou aqui o poder da palavra de Deus? Você experimentou aqui no meio dos louvores essa presença? Você experimentou quebrantamento? Experimentou arrependimento? Você experimentou a visitação de Deus dentro de você? Amém? É só compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. Você está lá, Lê, né, fazendo aquelas cirurgias. Eu falei assim, olha, estou aqui no seu dente. Você conhece Jesus? Não. Pois é, eu vou ter que falar, porque senão não vai poder sair daí. Senão eu vou te criar um canal agora. A gente fala assim, igreja, porque nesse tempo que Jesus, ele chega ali, Jesus Cristo, ele dialogando com as pessoas, ele foi transformando vidas. Marcos 16, 15 diz assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. O lugar que formos, se faz necessário proclamarmos o nome do Senhor Jesus. Quem nós somos hoje? Os que vão pensar que só queremos comer? Ou aquelas pessoas que vão olhar e falar assim, tem água boa aí dentro? Será que as pessoas estão olhando para a igreja hoje e falando assim, tem água boa aí dentro? Ou será que estão olhando assim, tem água amarga? Irmãos, eu não gosto de tomar o limão, a limonada, é muito bom. Mas com açúcar fica o sobrenatural. A Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, que a água amarga, ela vai deteriorando o ser humano. E ela vai deteriorando quem está próximo a ela. Por isso, pastor, eu não consigo lidar. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, eu tenho horror a gente, e era pastor. Ele falava assim mesmo, dentro da sala de aula. Um dia eu fiquei tão inquieto que eu falei assim, professor, chega aqui. Professor, o senhor é professor, o senhor é pastor, como é que o senhor diz que o senhor tem horror a gente? Eu falei assim, não, rapaz, pensa num povo que faz a gente sofrer, está dentro da igreja. Eu falei assim, temos que discordar disso, pastor. Mas ele tinha, irmãos, essa coisa que estava aqui dentro, eram as águas amargas. O mar de Mara significa isso, águas amargas. Mas quando aquele tronco encostou na água, a água ficou doce. Se você quer que a água amarga saia de dentro de você e a água viva entre dentro de você, Jesus precisa entrar na sua vida. Pastor, tem áreas na minha vida que Jesus não vai entrar, vai ficar amargo. Pastor, dentro de algumas áreas da minha vida, só eu toco, vai ficar amargo. Pastor, meu casamento sou eu que mando e eu que ordeno, filho meu, só comigo, e eu é que mando, vai ter que ser do meu jeito, aliás, do jeito dos meus antepassados, meu bisavô fez assim, meu pai fez assim, todo mundo fez assim, eu vou fazer desse jeito, vai ficar amargo. Então vai lá e coloca Cristo e fica doce. Pastor, eu fui rejeitada, eu fui rejeitado. Pastor, eu fui arrebentado quando criança, eu apanhava quando criança. Pastor, o senhor não tem noção do marido que eu tenho hoje, da esposa que eu tenho hoje. Coloca o tronco, coloca o Cristo nesse lugar, nessas águas de amarga vão ficar doces. Não há, irmãos, nada impossível ao Senhor. Não há. Cristo pode restaurar. Pastor, eu estou lidando com a minha filha está amarga. Coloca Cristo na vida dela. Pastor, eu sou filha e o meu pai não tem uma palavra de bênção para a minha vida. Filha, você que está aqui, Deus me traz isso aqui agora. Use você as palavras do Eterno sobre o seu pai. Aquele coração vai ser arrancado de pedra, de rocha, e vai ser colocado carne, e você vai ver a doçura de Deus entrando na vida dele. Você crê nisso?
pastor, nosso país está uma amargura, está um país amargo. Vamos encher esse país de Jesus, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as casas, em todas as ruas, todos os vilarejos. Quando a gente canta, andando, por onde a gente andar, o nome de Jesus sendo proclamado. Quando a gente vai para as ruas, irmãos, a gente não vai só cantar e orar por alguém, não. A gente vai trazer a doçura do céu, o mel do céu, a alegria do céu, essa verdade do céu sobre essas vidas. Nunca vou esquecer. A gente ainda estava na sede, numa caminhada de oração na Padre Anchieta. O Espírito Santo, ele manda a gente parar numa esquina. E a gente para. E eu olhei para o prédio, eu falei assim, Senhor, tem alguém nesse lugar aqui, que precisa ouvir o teu clamor, a tua voz, as tuas canções. Senhor, se alguém, Senhor, toca. E eu tinha convicção no meu coração de que alguém estava ali em cima precisando disso. Irmãos, eu e Débora, nós fazíamos as cantorias na cidade no tempo da pandemia. Mas esse tempo ainda não era da pandemia. Irmãos, quando a gente chegou naquela esquina, a gente começou a cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Pode cantar comigo? Porque Ele vive, temor não há. Diga. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando a gente acabou de cantar, tinha uma jovem na nossa frente em pé. E ela disse assim, eu estava lá em cima no meu prédio, e eu ia me jogar do prédio. E eu falei, se Deus existe, fala comigo. A gente se ajoelhou ali, irmãos. E a gente começou a abraçar aquela jovem. As meninas já chegaram. E ela falou assim, eu ia me matar, porque o meu casamento, meu marido foi embora. Ele me arrebentou, ele fez isso. E a gente começou a orar por aquela jovem. É incrível isso. Ela voltou para Jesus naquele dia. E ela vai para uma igreja, não a nossa, ela foi para uma outra igreja. E quando ela chegou lá, ela pôde ver uma pessoa que era da nossa igreja. A pessoa estava visitando, ela falou assim, nossa, você aqui. Ela falou assim, você voltou para Jesus? Voltei. Ela falou assim, você não sabe o que aconteceu. E ela começou a contar para essa jovem que era da nossa igreja. Ela falou assim, olha, eu estava lá na minha casa, no meu prédio, meu marido tinha ido embora, meu casamento estava acabado, eu pensei em me matar. Eu falei assim, Deus, se tu existe mesmo, fala comigo. E de repente a igreja começou a cantar. Ela falou assim, onde é que foi isso? Foi ali na Padre Anchieta, na minha casa. Ela falou assim, foi a minha igreja. E essa jovem nos procurou, falou assim, pastor, o João, não era pastor ainda, João, você não tem noção. A pessoa que aconteceu isso eu conheci, era uma pessoa da minha família, conhecida da minha casa. Meus amados irmãos, você está no carro ouvindo o quê? Você está cantando o quê? Você está colocando para dentro o quê? Você está declarando o quê para quem? Eu não sei como é que tem gente que consegue cantar canções num nível mundano, irmãos, que é lixo. Você está colocando lixo nos teus ouvidos. Você está colocando para o teu corpo se mexer lixo. Você precisa saber a playlist, você precisa saber as músicas. Você precisa ter consciência bíblica, espiritual e até neurológica do que uma canção pode fazer na sua vida e no ambiente. Quando você começa a cantar, irmãos, a música da Cassiane, está sofrendo louve, irmãos, quem está sofrendo começa a saltar. Quando você começa a dizer, santo é Senhor, digno és Senhor, o trono estabelecido, a verdade do céu, irmãos, o ambiente muda, a atmosfera muda.
Mas hoje, irmãos, com muita tristeza eu falo, nós estamos nos acostumando com músicas impróprias, com palavras impróprias, com gestos impróprios, com tratamentos impróprios. Só que Jesus chegou na mulher samaritana, transformou ela. Jesus chegou em Natanael e disse: Natanael, você é um presente de Deus. Ele chegou para Pedro, assim: Pedro, você vivenciava coisas terríveis, só pescava, vivenciava coisas tenebrosas, mas você vai ser meu discípulo. Nós temos que ser despertados, irmãos. 2, é possível saber sobre Deus, mas ainda assim não conhecermos Deus. A gente pode saber muito, mas conhecer é intimidade. Irmãos, muitas pessoas sabem, por exemplo, eu gosto de futebol, amo futebol. Estou liberto, porque eu sofria muito. Hoje eu sofro e não sofro mais. Já viu isso? Meu time acaba comigo, eu falo assim, fala com a minha mão aqui, ó, não vou dar importância não, que o Diniz resolva. Porque a gente sofria, eu ficava assim, meu Deus, era uma coisa horrorosa. Assistia futebol, se tivesse campeonato na televisão de cuspe à distância, eu estava assistindo, eu amava futebol, esporte amava. Mas eu fiquei tão preso a isso, tão preso que Deus me libertou disso uma hora. E e por que eu estou falando disso? Lembrei. E eu gosto de futebol, e aí eu acompanho, né, às vezes o atleta. E aí eu assistindo uma reportagem sobre o Cristiano Ronaldo, que joga lá na Arábia. O Cristiano Ronaldo, ele de influência hoje, é o jogador mais influente do mundo. Mais bem pago, que tem mais dinheiro. Ele é uma coisa impressionante. Praticamente toda Portugal é do Cristiano Ronaldo, as ilhas, praias, tudo, muita coisa. E o Cristiano Ronaldo, ele foi um opositor de uma situação que aconteceu na Arábia, que era o dono do time dele. Eles fizeram uns acordos lá, ele não se conformou. Sabe o que ele fez? Eu vou fazer greve, eu não vou jogar. Eu sei disso do Cristiano Ronaldo. Você sabe que o Neymar acabou de ser operado. Está tentando voltar para jogar a Copa do Mundo. Você sabe que o Messi já foi eleito várias vezes o melhor do mundo. Sim ou não? Você sabe. Só que a gente não conhece o coração desses homens. A gente sabe informações deles, mas você não conhece. Você não senta à mesa com ele e fala assim: fala a tua vida, fala a tua história. Irmãos, tem gente que está na igreja, que sabe sobre Jesus, mas não conhece Jesus. Saber é uma coisa, conhecer é outra. O verso 45 e diante diz assim: Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Ele sabia, mas ele não conhecia. Os estudiosos apontam que Natanael era um fariseu. Os fariseus estudavam a Torá, os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eram livros estudados por essas pessoas aqui. E eles ficavam dentro também do Sinédrio. O Sinédrio comportava ali, nós tínhamos 72 homens, composto por 72 homens. Muitas pessoas que estavam dentro do Sinédrio, juízes, autoridades, juristas, essas pessoas seguiam detalhadamente os ensinamentos dessas pessoas aqui, dos fariseus. E Natanael, irmãos, ele sabia tudo sobre o Messias. Ele lia, ele tinha as informações, mas ele não tinha intimidade. E sabe, talvez tenhamos pessoas aqui hoje que saibam, aquele que morreu, que ressuscitou, mas nunca teve esse encontro pessoal com o Senhor. Há discípulos de Jesus que conhecem de fato o Cristo, mas há pessoas que se dizem discípulos e não conhecem. E aí, quando a gente olha para essa verdade do conceito da palavra discípulo, fica claro para nós algumas coisas. A palavra mestre, no grego, significa didaskalos. Essa palavra quer dizer aquele que atrairia para si
os que desejariam ouvir seus ensinamentos. A figura do mestre, ela tem como fundamento escolher pessoas para que, ao serem atraídas a elas iriam aprender. Isso envolvia o mestre. E como é que funciona isso na prática? Eu sou aprendiz, o aluno. Então eu chegava ali na escola do Erics, Rabi Erics, e eu ia chegar assim, Rabi Erics, mestre Erics, eu quero ir lá aprender o conteúdo que você dá lá na sua escola. E ele sentava, ensinava, e a pessoa que aprendia, você, olha, gostei. Mas aí ele chegava e falava assim, eu vou lá no Rabi Gabriel. Já ouvi lá e quero lá conhecer. E ele ouvia, ele aprendia. De repente ele falou assim, gostei dos dois, mas eu vou lá no Rabi Johnny. E aí dos três, ele fazia ali uma ideia, assim, olha, eu frequentei as 3 escolas. E o aluno dizia assim, mas eu quero entrar, eu quero participar dessa. Escolhia um mestre para ele. Era assim que acontecia. Essa era a visão da escolha do aluno com o mestre. E esse aluno significa matetes. E aí, irmãos, quando você lê João 15:16, vai fazer todo sentido para você agora. Por quê? Porque o texto vai dizer sobre Jesus, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. O que é que Jesus está mostrando para nós? Os alunos iam atrás dos rabinos, mas Jesus disse, não são vocês que me escolhem, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para treiná-los, eu escolhi vocês para forjá-los, eu escolhi vocês para trazer a minha verdade e transferir a minha vida em vocês, e será isso que vai fazer com que vocês vivam uma vida abundante, aleluia. Então não diga assim, eu escolhi Jesus. Não diga não. Não foi você que escolheu Jesus primeiro, foi Jesus que te escolheu primeiro. Olha para o teu vizinho e fala assim, não foi você que escolheu primeiro Jesus. Foi Jesus que te escolheu primeiro. Aí você dá uma resposta, sim Senhor, é claro, eu estou desesperado, eu estou com fome, eu quero conhecer mais da tua palavra. Irmãos, essa ilustração, essa passagem mostra para nós o poder do Cristo, quando ele olha para mim e fala assim, vem, siga-me. Ele fala isso para pessoas aqui hoje. Larga tudo isso aí. Larga a pescaria. Larga o money. Larga isso aí que você está tentando dizer que é teu Senhor. Larga. E me siga. Porque eu te escolhi. Sabe, irmãos, Jesus não veio para agradar as pessoas. Mas Jesus veio para treinar e transferir a sua vida aos seus discípulos. Eu estava lendo algumas coisas sobre C.S. Lewis e o Spurgeon, e C.S. Lewis argumenta que Jesus não é um Deus inofensivo ou confortável, que se ajusta aos nossos caprichos, mas um Deus majestoso e exigente. O Spurgeon vai dizer assim, príncipe dos pregadores, lendo e meditando em Romanos 15:3, ele fala assim, Jesus não viveu para satisfazer seus próprios desejos, ou buscar aprovação, mas submeteu-se à vontade divina, aceitando inclusive as injúrias dos homens. Ele continua, que o verdadeiro cristão não é chamado para ser popular, mas para ser sal da terra, o que implica confrontar o mundo corrompido com a verdade. Ele via a mensagem de Jesus como algo que por vezes incomoda e gera oposição. Esse é o Spurgeon, príncipe dos pregadores. Você acha que o Spurgeon chegava nos lugares para pregar e fazia cafuné no povo? Não, irmãos. Eles pregavam, C.S. Lewis, vários livros, quando esses homens abriam a boca, e vários outros avivalistas, eles pregavam o arrependimento, a mudança de mente, mudança de comportamento. É por isso, amada igreja,
E eu falo com muito amor, que tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não conhece. Hoje eu quero encorajar você a ser um discípulo que pare de ouvir informações dos outros simplesmente, e você abre esse livro poderoso, e você medite. O pastor está fazendo live todos os dias, 6 da manhã. Levanta lá, vem orar comigo. Todo dia eu trago um devocional, vai te edificar. Quando acaba o devocional, você pode continuar meditando, fica naquele texto, vai ruminando aquele texto. Nós temos recebido testemunho de pessoas já. Então levanta lá, 5 para as 6, entra na live, vamos juntos orar. Depois você ora mais um pouco, você vai trabalhar abençoado, olha que bênção. E aí, irmãos, eu entendo exatamente quando o texto vai mostrar para nós essa passagem aqui. Vi você sob a figueira antes que Filipe o te chamasse. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quando você lê isso aqui, já com a cultura dos estudiosos, comentaristas, você fala assim: ele ficou assim, falou, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas sabe como é que eu li isso aqui? Eu li isso aqui assim, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Sabe, irmãos, por que ele fala assim no meu entendimento? Porque Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, eu te vi ali. E eu acredito nessa hipótese, sim, irmãos, por causa dessa expressão aqui. E aí Natanael pergunta e recebe essa resposta. Irmãos, quando nós lemos isso aqui, a gente entende claramente que aquele menino, ao ser escondido, ele vai ter essa percepção, porque ele foi crescendo, estudando a Torá ali, debaixo da figueira. Você está entendendo isso aqui? Os pais dele deram a Torá para esse filho: estuda, aqui debaixo da figueira. E o que está escrito na Torá, no Pentateuco, apontamentos para Jesus, igreja. Então, quando ele estava lendo a Bíblia, a palavra de Deus, de certa forma, isso já estava entrando nele, mas ele não conhecia quem. Ele tinha a letra, ele tinha a palavra, mas ele não tinha a visão do Cristo encarnado. E aí ele está lendo, ele está meditando, ele está crescendo. Chega Jesus e fala assim: eu te vi, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael fica perplexo. E Natanael fala: tu és o Rei dos Reis. Ele vai continuar mostrando para nós de que essa declaração mostraria um impacto, irmãos, não só na vida dele, quanto quem estava ao redor dele. Irmãos, todos nós nascemos debaixo de um decreto de morte, todos nós. Mas pelo poder do nome de Jesus, por meio do seu nascimento, morte e ressurreição, fomos adotados, chamados de filhos, justificados e libertos do pecado. Davi diz: em pecado concedeu-me minha mãe. E Natanael está debaixo daquela figueira. Havia um decreto de morte de Herodes. Ele foi escondido. Quando você se esconde em Deus, que Cristo entra na sua vida, muda a sua história, o decreto de morte agora está sobre Cristo. Ele diz: eu matei a morte, eu ressuscitei dos mortos e eu vivo eternamente. Diga glória a Deus. Por isso entenda que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu fecho essa palavra mostrando para você que Jesus Cristo, ao chamar Natanael, ele olha para Natanael e fala assim: Natanael, eu te vi, eu vou mudar a tua vida. Irmãos, tem pessoas que esqueceu isso aqui com os anos de igreja. Deus não me vê mais. Onde é que está Deus? Olha como é que está a minha vida, meu casamento, meus filhos. Olha como é que está a minha realidade hoje. Deus me deixou viúva. Deus me deixou sem filhos. Deus me deixou sem esposa. Deus me deixou. Não. Deus está no mesmo lugar, te vendo debaixo da sua figueira, ou seja, da sua história. Só que hoje Ele vai te arrancar dessa raiz. E Ele vai colocar você na raiz dEle.
Como foi dito aqui, Ele é o agricultor, nós os ramos, Cristo a videira verdadeira. Quem estiver enxertado nele, vai viver uma vida abundante. Irmãos, Natanael, o presente de Deus, me ensina muitas coisas. Mas o mais importante é que Natanael levanta. E Natanael segue. Olha para mim. Quem é que você está seguindo hoje? Ah, pastor, eu sigo um monte de gente no Instagram. Você sabe que essa pessoa nem te conhece. Você sabe sobre ela, mas ela não te conhece e você não conhece ela. Mas hoje eu queria te encorajar a você seguir Jesus e conhecê-lo. Mas é conhecer na intimidade. Eu falei que eu estava aqui orando semana passada no templo. Irmão, estava escuro aqui. Não tinha ninguém, só eu e o Espírito Santo. Mas eu falei assim: Senhor, eu quero uma experiência aqui contigo, eu quero ouvir tua voz. Deus me deu um quebrantamento, comecei a confessar pecados, comecei a falar com Deus, e Deus começou a trazer um clarão na minha visão, e eu falei assim: Senhor, o Senhor está aqui me ouvindo, Deus, eu quero que a tua presença se manifeste no culto de amanhã. E eu pedi um sinal a Deus, eu falei assim: Senhor, no meio dos louvores, eu quero, Senhor Deus, que a tua igreja ela seja arrancada das cadeiras, que o temor de Deus paire sobre a nossa casa espiritual, e ninguém consiga ficar de pé diante da tua presença. Irmãos, eu estava sentado aqui, quando eu abro meus olhos no final do louvor, tem um jovem aqui, irmãos, prostrado. Quando ele levanta, ele está encharcado de lágrimas. Sabe, você não precisa me seguir, você não precisa seguir ninguém aqui na igreja, mas se você seguir Jesus, você vai procurar o altar dele. E sabe qual é o altar de Cristo? A cruz. Todo dia, deixando os pecados, deixando as suas falas impróprias, deixando a sua carne, deixando a sua falta de visão, e vai assim: Senhor, quando eu estou debaixo dos teus pés, quando eu estou aqui, Senhor Deus, o Senhor me renova. Ah, você vai sair daqui renovado hoje, porque aqui só há espaço para Jesus Cristo. Ele não está mais naquela cruz, Ele ressuscitou dos mortos. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, e Ele está à destra do Pai intercedendo por nós agora.